Meu nome é Bernadette Lage e eu trabalho há 36 anos com trabalho voluntário e eu sou uma contadora de histórias, né, das histórias que eu vivenciei com os companheiros, as companheiras e mesmo na minha estrada mesmo de voluntariado. E essa história que eu vou contar agora é uma história que ela me marcou até pelo exercício de humildade. Quando a gente se propõe a fazer um trabalho, a gente não tem necessariamente de achar que a gente vai conseguir. A gente joga e vai em frente. O resto não é da nossa conta, a gente vai lutar. Eu estava já de mudança da cidade de Manhuaçu, Minas Gerais, para a cidade de Viçosa. Meus filhos já estavam estudando lá, eu tinha 2 filhos estudando lá, um na faculdade e outro no Colégio Colune, e um outro estudando numa cidade perto, que é Barbacena, então já ficava mais fácil para mim ir nos 4 filhos para lá, eu e a família. E quando eu estava me preparando, naquela época eu tinha uma franquia, uma escola lá em Manhuaçu, no centro da cidade, numa casa alugada, ali perto da igreja. E era uma casa enorme, mas uma casa muito bonita, e uma casa que era patrimônio da cidade. Então eu aluguei, já sabia que eles iam vender, mas eu falei, vamos ficar aqui e se vender, né, a gente, lógico, troca, muda. E naquela época, eu já sabia que eu estava indo para Viçosa. Mas numa dessas viagens para visitar os filhos, eu percebi que eu comecei a sair de manhã, às vezes em Belo Horizonte, quando eu ia, ou mesmo já em Viçosa, tinha um filho em Belo Horizonte também. Então, eu lembro que eu fui comprar pão e eu olhei o preço e falei, esse preço aqui? Aí em Viçosa, outra vez eu fui lá, esse preço aqui. O preço do pão era, em Manhuaçu, era 30 centavos. E o preço do pão em Viçosa, 20 centavos, em Belo Horizonte era 17 ou 20 centavos. Eu, como nunca tinha reparado, porque isso não é realmente o universo da gente, né, o pão não impacta tanto a vida da gente, eu peguei e falei, mas esse negócio está muito, sentei e resolvi fazer contas. E falei assim, gente, esse pão, para uma família simples, de 4 pessoas, marido, mulher e 2 filhos, comprando pão 2 vezes, só com a diferença do preço, eu fiz as contas, dava 10% do salário mínimo. Eu comecei a ficar incomodada com aquilo. Então, em todo lugar que eu estava indo e voltando, eu ia na padaria, comprava um pão, anotava o preço e trazia. Aí comecei a trazer os tickets dos caixas. E trouxe, aí eu falei assim, eu estou indo embora, mas eu vou tentar. Aí fui até no fórum, pedi para falar com a promotora, a doutora Sandra, e eu lembrei que a doutora Sandra, ela tinha conseguido baixar o preço da gasolina da cidade, que estava, né, muito alto. Eu falei, bom, ela vai me ajudar, pelo menos ela vai escutar que o preço do pão está muito alto em relação às outras cidades, e mostrar para ela os 10% do salário que ia só com a diferença, não era com o preço do pão. Aí ela olhou e mandou eu falar com a doutora Dolica Rocha, que é uma advogada, que era responsável pelo PROCON da cidade. Aí eu fui, contei, aí eu fui falar com ela, a doutora Sandra pediu ela para olhar isso, então ela foi fazer uma pesquisa. Aí ela descobriu que realmente estava muito caro o pão. Mas eu já estava indo embora e tudo. Nessa casa linda que eu estava lá na minha escola, foi o período mais angustiante para mim. Eu trabalhava, mas sempre todo dia tirava um tempo ali naquela escola, numa sala daquelas, que é a sala que eu trabalhava, para fazer pesquisa, e telefonando e tudo, e angustiada com aquela luta para baixar o pão antes que eu fosse embora. Acontece que eu fui lá, antes de ir, eu fui até lá no fórum, voltei, aí eu perguntei à doutora Dolica, ela falou assim, olha, realmente o preço está realmente mais alto, eu já passei para a doutora Sandra. E com isso eu fui juntando e então fui embora para Viçosa. Tempos depois,
uns 2 anos depois, lá para 2004, por aí, eu resolvi ligar. Eu tinha aqueles projetos, eu queria saber como é que estava acontecendo, aquele pessoal que a gente trabalhava com eles lá na cidade de Manhuaçu. Eu resolvi ligar para dona Gena Silva, que é a secretária da Ação Social. Então eu liguei, conversando com a dona Gena, como é que tá? Eu perguntei pelo menino, que a gente olhava, o menino Jota, e mais um outro senhor lá, o senhor Amilcar, como é que estava a vida dele, que é da hemodiálise, perguntando. Aí eu peguei e falei com ela pegou e foi contando que esse menino conseguiu, né, uma casa, a prefeitura conseguiu uma casa para ele. Fiquei muito satisfeita, porque, né, é uma história que eu até já tenho um vídeo que eu já contei essa história. E o senhor Amilcar também contou a história dele e tudo mais. Mas aí ela falou assim, olha, então, como se diz, está tudo bem. Eu falei assim, olha, dona Gena, a gente não só ganha na vida, a gente perde também, né? A gente, nessa luta nossa, a gente tem que aceitar que a gente perde também. Aí contei para ela, a senhora sabia que antes de eu sair daí, eu fiz uma pesquisa, descobri que o preço do pão estava muito alto na cidade, e aquilo me angustiou e me tomou um tempo enorme, que eu fui no fórum, depois voltei e pesquisei tudo. Essa parada eu perdi, essa luta eu perdi. Aí ela virou para mim e disse assim, olha, eu tenho uma coisa para te contar. O supermercado Coelho Diniz, que é o grupo Coelho Diniz, né, abriu um hipermercado ali naquele endereço, quer dizer, o endereço onde que eu estava lutando pelo pão. E o que eles fizeram? Foi muito rápido, com 6 meses, né, hoje a construção é muito ágil, e eles construíram o hipermercado, e o preço do pão, que era R$ 5,90 na cidade, o quilo, que dava aquele preço que eu falei antes, eles puseram o preço a R$ 2,90. Então, o que ela me contando, e eu arrepiando, e ela falou assim, agora está descendo o pessoal de tudo quanto é lugar, fazendo fila na porta para comprar pão ali, pela metade do preço. E naquele momento, foi um dos momentos mais fortes da minha vida, porque você saber que há alguma coisa que conspira a favor também, e que foi tão contundente essa resposta, que foi no lugar, ali onde que a minha sala ficava, ali naquele local, naquele lote, que eles derrubaram aquela casa e fizeram um lote para fazer, ali onde eu pelejei para baixar o preço do pão e que eu não consegui, ali foi criada uma padaria em que aquilo que eu sonhei aconteceu. E eu me lembro que antes de eu sair, eu cheguei a falar em casa com a minha família, eu falei assim, vontade de abrir uma padaria lá para eles, lá no Campo de Avião, que chama Campo de Avião, né, o bairro lá. E aí a gente deu uma ideia, deu a ideia, vai chamar Padaria Santos Dumont. Eu já estava sonhando em abrir uma padaria lá, e para eles mesmos administrarem, sabe? Mas eu fui embora, porque a minha vida não era mais ali. E ali, naquele lugar que eu estava sonhando todos os dias, lutando, a padaria não foi feita nem num lote ao lado, nem num bairro ao lado, nem o Coelho Diniz, não. A padaria foi feita onde eu estava sonhando, para que eles tivessem um pão que é o alimento número 1, né, do povo, né? Então, naquele dia eu praticamente não consegui falar mais nada com ela no telefone, porque ela ainda se lembra, ela está em Manhuaçu ainda, e ela se lembra dessa história. Então eu digo para as pessoas, quando vocês quiserem fazer algo, vocês esgotem tudo dentro de vocês, quiserem promover uma mudança, lutem, não pensem se vai dar certo, porque dar certo não é da nossa conta. O que conta mesmo é o seu esforço
é que você vai buscando. Como na própria física faz, né? Nós somos energia e nós vamos atraindo aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos focados, né? Então a gente vai atraindo e a coisa vem. E tendo um ponto de vista religioso, né? Que ele escuta a gente. Então, pedir e vos será concedido é algo que eu vivenciei da forma mais pungente que um ser humano possa vivenciar. Então, gente, vocês que quando houver uma oportunidade, quiser fazer alguma transformação, vai, se joga. Pode ser a coisa mais simples do mundo, mas ela é diretamente proporcional ao seu esforço. O retorno, ele agiliza diretamente proporcional, de forma diretamente proporcional ao seu esforço na busca. A gente não está sozinho, há algo que construiu isso tudo, há algo que equilibra. Então, é esse que é o recado que eu dou para vocês, sabe? Não está nas mãos da gente, está em uma organização que é a favor da espécie. Então a gente pode lutar, que a gente consegue. E eu sou infinitamente grata a todas as pessoas, os companheiros de estrada e a todas as pessoas com as quais eu aprendi. Em primeiro lugar, meus pais, né? E a todas as pessoas com as quais eu lutei junto e aprendi nesses 36 anos de trabalho voluntário. Um abraço e obrigado por me escutar.